Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um Eu, Você e a Bíblia. Mais uma semana que nós estamos começando. Vamos dar continuidade ao estudo de 1 aos Coríntios. Hoje nós vamos falar a respeito de 1 Coríntios, capítulo 11. Ok? 1 Coríntios, vamos colocar aqui. Primeiro Coríntios 11. Vamos dar continuidade, na verdade, né? 17 a 34. Esse é o texto que a gente vai conversar hoje. Tá fixado aí para assim que você entrar, você ver. Deixa eu ver quem está entrando por aqui. Olá, Regina Miraca, tudo bem? O pessoal aí de João Pessoa, marcando sempre presença conosco por aqui. Muito bom ter vocês com a gente aqui. Olá, Arnaldo, bem-vindo. Milene, oi Milene, que legal que você pode estar com a gente hoje, muito bom. Beijo para você, para os rapazes, para Carolzinha, para o Marcos, muito bom ter você aqui, ok? Quem mais está conosco por aqui? Olha aí o Serginho, fala bro, esse brother tá sempre aqui comigo, me acompanha direto, muito legal. Quem mais? Norma, olá Norma, tudo bem? Olá Sônia Casais, bem-vinda. Olá Andresa. Quem mais está por aqui? Oi Antônia, tudo bem? E aí Antônia, e o pessoal lá de Manaus? Estou sentindo falta deles por aqui, hein? Tá tudo bem com elas lá? O Marcos Miraca, bem-vindo também. Vamos esperar um pouquinho. Ok, deixa eu colocar meu relógio aqui. Colocar meu relógio ali para eu não perder o tempo da live. Vamos esperar mais um pouquinho, ok? Enquanto isso o pessoal vai chegando por aí. Olha aí a Eloá. Olá Eloá, bem-vinda. Olá Maristela. Senti sua falta, Maristela, na semana passada, na sexta, hein? Olá, Sônia Schurk, o Zé, Carlos, abraço para vocês. Abraço para a Ilza e para o Saulo também, que estão chegando por aqui. Estamos começando a semana e como a gente sempre faz, nós vamos começar tendo um tempo de oração, ok? Oi, Cristina, muito bom ter você aí nos acompanhando essa semana também. Olá, Ariane. Bem-vinda. Espero que todos vocês tenham tido um final de semana muito especial. Não sei quantos de vocês conseguiram participar do nosso encontro ontem da Igreja em Casa, mas nós estamos tendo uma série bem bacana também do Igreja em Casa, ok? Falando a respeito de Êxodo, conversando sobre há tempo para tudo debaixo do sol. Então, momentos de desertos como esse que nós estamos vivendo também são momentos onde nós temos que entender aquilo que podemos experimentar de Deus. Ontem eu falei a respeito desses tempos serem tempos de instrução de Deus para a nossa vida, de nós continuarmos aprendendo com Ele. Foi um tempo muito bom para mim, para minha família que estava aqui. Eu espero que tenha sido para você, se você conseguiu participar. Se você não participou, nós temos lá no canal do YouTube da nossa igreja, ok? A transmissão ficou gravada lá, você pode assistir. Mas vamos lá, vamos ver quem mais que entrou por aqui. Sara Machado, olá Sara, legal ter você aqui com a gente. Sim Maristela, eu sei, você tem sido aí pontual com a gente. Olá Simone, tudo bem? Fala Toninho, Toninho entrando por aí também. A Débora, muito bom. Muito bom, que legal que vocês estão gostando, tem sido uma experiência muito legal para mim também concordo com vocês, é sempre muito bom estudarmos a Bíblia junto, melhor ainda, e para mim é um estímulo poder retornar às Escrituras, meditar, ler, sabendo que eu tenho que compartilhar aquilo que o Senhor trouxer no meu coração com vocês, ok?
Vamos lá, deixa eu ver aqui, nós vamos dar mais 2 minutinhos, tá bom? Não saia, você que entrou, não saia. Aproveita para você enviar aí pelo aviãozinho, ó, pelo direct. O direct é esse aviãozinho que você tem aí, o convite da live para amigos seus, para contatos, para parentes, dizendo: ei, a live está começando por aqui. Cara, olha, minha Bíblia está ficando assim, tomada de anotações. Eu acho que depois do Eu e Você a Bíblia, eu vou acabar escrevendo um comentário bíblico, hein, do Novo Testamento. De tantas notas que eu tenho aqui nela. Uma Bíblia de estudo, não um comentário bíblico, uma Bíblia de estudo. Fala, Oswaldo, tudo bem? Oi, amor. Minha querida acabou de entrar, ela está ali no nosso quarto e eu estou aqui noutra sala. Muito bem, vamos esperar mais um minutinho, na verdade 30 segundos, ok? Para a gente poder começar, aí nós vamos orar. Dou no início a nossa... Oba. Esse oba é o que, Eloá? Por causa da Bíblia de estudo? Eu tô brincando, preciso de muito chão para poder escrever uma Bíblia de estudo. Olha aí, minha esposa me provocando, vai ter comentários sobre Apocalipse. Pois é, se eu fizer você a Bíblia de Apocalipse, vai ter comentário, né? Quem mais que tá por aqui? O Oswaldo. Fala aí, Oswaldo. Vocês apoiam, né? Vocês não sabem o trabalho que dá isso. Mas a gente já tem muita Bíblia de estudo, não precisa de uma Bíblia de estudo minha, não. Tem muita por aí, muito boas. A gente fica com Eu e Você a Bíblia aqui mesmo, tá bom? E a minha, né? A minha, ó. Eu posso sortear a minha e aí você fica com todas as anotações que eu tenho feito nela por causa dos nossos estudos, ok? Ok, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por uma nova semana que está iniciando. Com ela, a gente tem a oportunidade de iniciar mais uma semana do Eu, Você e a Bíblia. Pai, nós queremos que a Tua Palavra seja revelada a nós, o Senhor, através do Teu Espírito. Pedimos que o Senhor abra nossa mente, nos dando iluminação e entendimento daquilo que o Senhor mesmo inspirou e orientou os teus servos a registrarem na tua revelação escrita. Pai, obrigado porque tu és um Deus presente, o Senhor não é um Deus que se esconde da gente, oculto, distante. O Senhor mesmo diz na tua palavra que se nós o procurarmos de todo o nosso coração, nós iremos encontrar o Senhor. O Senhor é ávido, cheio de desejo para sermos encontrados por ti. O Senhor está sempre pronto para vir ao encontro daqueles que manifestam, Senhor, a menor intenção em te buscar, e nós te louvamos por isso, te agradecemos porque Jesus é a revelação plena do Senhor e através da vida dele, ele nos mostra que o Senhor é um Deus que nos persegue com o teu amor, o Senhor é um Deus que não desiste de nós, mesmo quando nós falhamos, mesmo quando somos infiéis, o Senhor permanece fiel, sua graça e misericórdia estão sempre disponíveis para nós, ó Deus. Nós podemos, não por causa do que nós façamos, não porque sejamos merecedores, mas por causa do que o teu filho fez, por causa da obra dele, por causa da fidelidade dele. A tua palavra nos diz que nós podemos pela fé ter acesso ao Senhor com ousadia, ó Deus, ao teu trono de graça, para recebermos, ó Senhor Deus, misericórdia, para recebermos graça em ocasião oportuna, Senhor, e nós te louvamos por isso. Pai, nós colocamos agora essa nova semana diante do Senhor, nós trazemos ao teu trono tudo aquilo que produz preocupação, tudo aquilo que produz ansiedade, Senhor, no nosso coração. A tua palavra também nos diz que nós devemos lançar sobre ti toda a nossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós cremos nisso, cremos que o Senhor tem cuidado de nós. Muitas vezes nós não percebemos o teu agir, muitas vezes nós não sentimos o teu agir, mas nós não nos movemos pelo que nós percebemos, não nos movemos pelo que nos sentimos, nós nos movemos pela fé. A tua palavra diz que o justo viverá pela fé. Nós nos movemos por aquilo que a tua palavra nos revela, pela verdade que a tua palavra nos apresenta, Pai. Senhor, nós colocamos agora
esse momento, Senhor, histórico da humanidade, Deus. Nós cremos que o Senhor está conduzindo, Senhor Deus, em justiça todo mundo, Senhor, para aquele grande e poderoso dia, Senhor, aonde aquilo que Jesus iniciou com a sua morte e a sua ressurreição vai se completar, ó Senhor, com o seu retorno, trazendo, Senhor, com ele a mudança e a transformação de toda a realidade que nos cerca, Senhor, banindo a morte, banindo a enfermidade, banindo a maldade, banindo a injustiça, Senhor, e todas as outras realidades promovidas pela queda, Senhor Deus, e pelo pecado, destruindo definitivamente a Satanás e tudo aquilo que ele ainda carrega nas suas mãos como instrumentos de contra-ataque àquilo que Jesus começou a fazer, as realidades do teu reino que vieram, que o Senhor trouxe para nós. Nós oramos agora em favor daquelas pessoas que estão enfermas, ó Senhor, contraídas, ó Deus, atingidas por esse vírus, ó Senhor, em nome de Jesus, que ele seja eliminado para a honra e glória do Senhor, ó Deus. Abrevia esse tempo, Senhor amado, de pandemia, de contaminação, de peste, Senhor. Lembra-te da tua misericórdia, lembra-te da tua aliança, Senhor Deus, com o teu Filho, e promove, Senhor Deus, em nosso favor, ó Deus, a liberação da tua cura, Senhor, da destruição desse vírus para a honra e glória do Senhor. Pai, traz revelação aos cientistas, aos pesquisadores, para que uma vacina adequada seja gerada, Senhor Deus, para combater esse vírus, ó Senhor. Deus, derruba aqueles poderosos que estão, Senhor Deus, simplesmente interessados naquilo que essa situação pode promover para eles. Tu és o Deus de justiça. Nós rogamos em nome de Jesus que o Senhor derrube, ó Deus, os arrogantes e os poderosos que estão usando de toda essa situação apenas para a sua autopromoção política, apenas para os seus próprios interesses particulares. Nada pode ser escondido do Senhor. O Senhor conhece a realidade e a verdade que está por detrás da fala, Senhor Deus, de cada político, de cada pessoa, Senhor Deus, mal intencionada com isso tudo, que está ceifando e negociando com a vida de pessoas, ó Deus amado, por causa dos seus desejos escusos, ó Pai. Em nome de Jesus, levanta-te em juízo, ordena aos teus anjos, ó Deus, que hajam, Senhor, e destruam, Senhor Deus, todo o poder do mal, ó Pai, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, nós pedimos que o teu reino venha, que a tua vontade perfeita, boa e agradável, que é plenamente feita no céu, se manifeste, Senhor Deus, na terra, em nossas vidas, através das nossas vidas. Senhor, nos proteja, Pai. Proteja os nossos familiares, os nossos queridos, nos blindando contra a contaminação desse vírus, ó Deus, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Nós pedimos também que, como parte do teu povo, o Senhor mova o nosso coração em compaixão, para que nós possamos ser instrumentos nas tuas mãos, resposta do Senhor, levando da tua graça, da tua misericórdia, do teu amor, da tua compaixão, da tua bondade, da tua libertação, da tua cura, Senhor, para pessoas que o Senhor colocar em contato conosco, pessoas que o Senhor trouxer ao nosso redor, ó Deus. Em nome de Jesus, levanta a tua igreja, Senhor, como a cidade edificada sobre o monte. Levanta a tua igreja como a luz de Jesus nesse mundo. Levanta a tua igreja como sal nessa terra, Senhor. Perdoa-nos, ó Deus. Perdoa o nosso pecado, perdoa-nos, ó Deus, pelas vezes que nós nos deixamos desviar do nosso foco, da nossa atenção, que deveria estar 100% voltada para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Nós reconhecemos que muitas vezes nós fazemos isso, nós reconhecemos que muitas vezes, ó Senhor, nós nos deixamos confundir por aquilo que está ao nosso redor, e muito obrigado, porque assim como o Senhor fez com Pedro, nós temos a certeza que a única coisa que o Senhor pergunta para nós, ó Deus, quando nós falhamos, ó Senhor, nas nossas boas intenções e nas nossas expectativas para contigo, é se nós te amamos, ó Senhor. E a nossa resposta é que, apesar da nossa imperfeição, apesar das nossas limitações, apesar das nossas falhas, nós te amamos. Nós não temos outro Deus, nós não temos outro Salvador, nós não temos outro lugar onde nós depositamos a nossa esperança a não ser o Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós agora. Eu te peço mais de ti, mais da tua presença, mais do teu poder. Renova em nós mais da vida de Jesus, manifestando e fluindo em nós e através de nós, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Deixa eu falar um oi aqui, enquanto eu estava orando, para quem entrou um pouco depois.
Ai, Andresa, mas é essa Bíblia aqui com a capa bacana, mas eu não vou sortear ela não, ok? Olá, Camila, não, Emília, olá, Emília, oi, que bom que você está aqui, Emília. Quem mais que entrou aqui? Andréia, bem-vinda. Dinha, que legal que você está com a gente aqui também. Olá, Noêmia. Cíntia também chegou por aqui, muito bom. Débora, olá, Débora Gondinho, Brígida, olá para você também, que chegou por aqui, muito bem, acho que são esses que entraram depois que eu estava orando. Ok, vamos lá, pega a sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 11, nós vamos dar continuidade. Nós estamos olhando então agora para o capítulo 11 de Coríntios. Paulo está trabalhando um novo bloco, ok, na carta de Coríntios, que vai do capítulo 11 até o capítulo 14 da carta, onde ele vai tratar especificamente de situações que estavam acontecendo relacionadas a quando a igreja em Corinto se reunia para a adoração, para a instrução comunitária, para a celebração juntos, ok? Paulo está interessado em tratar especificamente de dois assuntos. O assunto que ele entende que os coríntios estavam atuando de uma maneira errada quando eles se reuniam como igreja. O primeiro assunto é o assunto da ceia, e o segundo assunto é o assunto dos dons espirituais, como exercer os dons espirituais quando a igreja está reunida, como compreender a realidade dos dons espirituais. Ele vai trabalhar isso então dos versos do capítulo 12 até o capítulo 14, e ele vai trabalhar a questão da ceia no capítulo 11 agora, versos 17 a 34, que é o texto que nós vamos ver hoje. Mas, antes dele entrar nesses dois assuntos, ele trata de um outro assunto que aparentemente era uma questão que para Paulo não tinha muita importância, mas era uma questão que envolvia também a perspectiva da igreja se reunir em Corinto para adoração, e que estava sendo feita de uma maneira que estava numa perspectiva social, ok? Numa perspectiva cultural, deixando os coríntios desconfortável, que tinha a ver com a maneira que os homens ministram dentro do tempo de adoração juntos da igreja reunida, e a maneira que as mulheres ministram. Parece que algumas mulheres lá de Corinto, eu digo parece porque a maioria dos comentaristas eles não têm fundamento, né, suficiente para afirmar que isso realmente era desse jeito, mas pelo contexto do texto dá a entender que algumas mulheres de Corinto lá estavam achando que porque o reino de Deus chegou com Jesus, eles já estavam experimentando a realidade da plenitude do escatom, ok? Da plenitude do reino. Na plenitude do reino, Jesus diz que nós seremos como os anjos, né? Não haverá mais diferença nenhuma entre homem e mulher, ok? Que necessária para ser demonstrada, e essa é uma realidade que já iniciou-se na nossa vida quando o reino de Deus chega. Por isso o apóstolo Paulo fala que em Cristo Jesus já não há nem homem nem mulher e tudo mais, mostrando que nós estamos todos iguais, mas isso não tem a ver com uma mudança da nossa postura em relação à nossa sociedade, ou à sociedade, ok? Que nós estamos inseridos. Ou seja, cada sociedade tem a maneira do homem se portar, da mulher se portar, e parece que isso lá em Corinto também tinha, e isso estava relacionado de alguma maneira à forma de ministrar no culto que o homem realizava e que a mulher realizava. O problema nesse texto que nós vimos na semana passada não é o homem, ok? O problema é a mulher, tá certo? O Paulo usa os homens como um exemplo. Ele diz que é uma desonra para o homem ministrar com a cabeça coberta, é uma desonra para a mulher ministrar com a cabeça descoberta. Ele usa o exemplo do homem, por quê? Porque o problema que estava tendo lá era de algumas mulheres em Corinto estarem ministrando dessa forma, com a cabeça descoberta, ok? Ou seja, elas estavam ministrando da maneira que os homens ministravam, e isso estava gerando uma polêmica na igreja de Corinto, e Paulo então ele vai trabalhar com isso, ele vai tratar disso antes dele entrar na questão da ceia, e ele começa tudo dizendo que ele elogiava os coríntios porque eles guardavam as tradições, mas ele começa assim o capítulo 11, versículo 12, mas a gente vai perceber que ele faz essa colocação, que ele os elogia porque eles guardam as tradições, e aí ele lida com essa situação
questão específica lá de Corinto, que eu acabei de escrever, que tinha a ver com as mulheres quererem ministrar da mesma maneira que os homens ministravam, procurando corrigir isso, dizendo que as mulheres deveriam ministrar da maneira que as mulheres ministram e não da maneira que os homens ministram dentro da reunião. E aí então ele chega na questão da ceia. E aí quando ele entra na questão da ceia, você vê que aquela colocação que ele faz em 1 Coríntios capítulo 11, dizendo que ele elogia os coríntios porque eles guardam a tradição, é na verdade uma maneira, né, de Paulo introduzir a situação, mostrando mais para frente que ele não pode elogiar os coríntios em tudo, porque não é em tudo que os coríntios guardam a tradição. E a questão da qual Paulo quer tratar, como eu falei, efetivamente é a questão da ceia. Eles não estavam praticando a ceia do Senhor, a tradição da ceia do Senhor, da maneira que o apóstolo Paulo havia ensinado. Então veja só o verso 17, apesar de tudo, 11:17, apesar de tudo, não vos elogiarei quanto à instrução que passo a vos dar agora, porquanto as vossas reuniões produzem mal e não bem. Então ele fala no capítulo 11, verso 2, que ele elogia, mas agora no verso 17 ele diz, apesar de eu elogiar vocês, nisso aqui eu não posso elogiar vocês, ok? E aí, no que é que Paulo não pode elogiá-los? É referente ao problema da ceia. E aí você lendo o texto, a gente vai ver que o apóstolo Paulo apresenta para a gente, mais uma vez, que os coríntios estavam tendo um problema entre eles relacionado a essa postura que havia dentro da igreja dos coríntios de divisão, ok? Que era, na maioria das vezes, assumida por pessoas que se posicionavam de uma maneira arrogante na igreja em relação a outras pessoas. Nos textos que nós vimos anteriormente, algumas dessas pessoas se posicionam assim, com situações relacionadas à ética, relacionadas à moral, ok? Outras se posicionavam assim referente a perspectivas teológicas, como achar que podia comer as comidas sacrificadas no templo, e nós já trabalhamos com isso. E esse grupo agora que Paulo vai contestar aqui, que ele diz que ele não pode aprovar, é um grupo que está participando da ceia do Senhor, com segregação social, com separação social. Então veja, o apóstolo Paulo ele apresenta o problema para a gente, mostrando que existia na igreja de Corinto algumas pessoas de classe social alta, de posse material, que estava tendo uma postura de abuso contra as pessoas pobres na igreja. Então vamos ler o texto. Em primeiro lugar, porque ouço, verso 18, em primeiro lugar, não posso vos elogiar, em primeiro lugar, porque eu ouço dizer que há divisões entre vós quando vos reunis como igreja, e até certo ponto acredito que isso esteja ocorrendo. Então preste atenção, eu falei, quando eu tratei do assunto lá da questão da mulher, da cabeça e tudo mais, né, no texto de 11, que Paulo está tratando desses assuntos que dizem respeito à igreja se reunir para adorar junto, ok? Então, de novo, olha como esse é o problema aqui. Ele diz, verso 18, em primeiro lugar, porque ouço dizer que há divisões entre vós quando vos reunis como igreja. Então, veja que o que ele vai tratar aqui tem a ver com algo que está acontecendo quando a igreja se reúne para adoração, como quando nós nos reunimos aos domingos, por exemplo. Agora não estamos nos reunindo todos nós, né, presencialmente, num local físico, mas é isso que Paulo está tratando. Não quando a igreja está espalhada, não quando cada um está em algum lugar, vivendo a sua vida e expressando a realidade de ser igreja na sua casa, no seu trabalho, mas quando a igreja se reúne para adorar junto. Ele diz, até certo ponto eu acredito que isso esteja ocorrendo, todavia se faz necessário que haja divergências entre vós para que os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Paulo diz, olha, vocês têm essa mania de achar que vocês precisam discutir tudo e que vocês precisam ter posicionamentos diferentes para chegarem à conclusão de quem realmente é a pessoa correta, quem realmente é o grupo aprovado. E isso que vocês estão fazendo no que diz respeito à ceia do Senhor, eu não posso aprovar vocês. O texto diz, Paulo vai explicar então
agora a partir do verso 20, que o que ele está falando diz respeito especificamente à participação da igreja no culto de adoração na ceia do Senhor. Ele diz no verso 20, pois quando vos reunis como igreja, de novo, veja que a questão é eles se reunirem como igreja, eles fazerem algo juntos como igreja, numa reunião pública como igreja. Pois quando vocês reunissem como igreja, não é para comer a ceia do Senhor. Então veja que o problema que Paulo trata aqui sobre essa divisão deles é uma divisão relacionada à ceia do Senhor. Okay? Esse é o problema que Paulo está apresentando aqui. Essa é a tradição que Paulo diz que ele não pode os elogiar. O que acontece? Que tipo de divisão é essa? Veja, não é uma divisão teológica que está acontecendo aqui, como nós vimos lá na questão de comer carnes sacrificadas a ídolos. Não é também uma questão ética, uma questão moral, mas é uma divisão social, ok? Então, o verso 21 e 22 mostra isso pra gente, porque ele vai explicar então, ó, quando vos reunis como igreja, não é para comer a ceia do Senhor, no verso 20. Por quê? Porque quando comeis, cada um toma antes a sua própria ceia, sem esperar pelos outros. E dessa maneira, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Será que não tendes casas onde podeis comer e beber? Ou de fato desprezais a igreja de Deus, humilhando os que nada possuem? Que vos direi? Acaso vos elogiarei por isso? Certamente que não vos elogio por essas atitudes. Então veja, lendo todo o texto, verso 17 até o verso 22, você vai ver que quando ele diz, apesar de tudo não vos elogiarei quanto às instruções que passo a vos dar agora, o elogio que ele está dizendo que ele não vai dar para eles, fica claro lá no verso 22, que é a maneira que eles estão praticando e participando da ceia do Senhor. O que está acontecendo especificamente em Corinto, para a gente poder entender, a gente precisa entender um pouco a cultura da prática, da participação da ceia do Senhor nas igrejas de Paulo e nas igrejas do primeiro século. A gente vê isso acontecendo já lá na igreja de Jerusalém, ok? A questão e nós precisamos entender isso porque a prática que a gente faz da ceia do Senhor hoje, no nosso contexto, é bem diferente da prática que eles faziam. A nossa ceia, o que nós chamamos da ceia do Senhor hoje, é um momento de expressão de adoração dentro do nosso culto, que acontece especificamente e objetivamente com o partir do pão e com o tomar do cálice. Mas na época do apóstolo Paulo, nas igrejas do apóstolo Paulo no primeiro século, a ceia do Senhor ela era administrada, ela fazia parte de um momento quando a igreja se reunia para que eles juntos participassem de uma grande refeição. Então a igreja comia junto, a igreja se reunia junto, eles comiam junto, eles adoravam junto, era um momento de adoração da igreja reunida junto, só que nesse momento de adoração eles tinham uma ceia juntos, realmente uma alimentação juntos. E naquele momento que eles estavam se alimentando juntos, então em algum momento eles indicavam esse pão é o corpo do Senhor que é partido por vocês, esse cálice é o cálice do Senhor que é tomado por vocês, ok? Então eles faziam isso juntos. O que estava acontecendo ali? O que estava acontecendo ali é que as pessoas estavam se reunindo para fazer isso, mas estava havendo uma divisão no que diz respeito à maneira de participar da refeição. Então Paulo diz que algumas pessoas que estavam comendo e ele chega a dizer a ponto de se embriagar. Veja, aqui o problema na verdade não é se embriagar, ok? Ele está usando apenas uma expressão para fazer o contraste. O problema aqui é que algumas pessoas estavam comendo enquanto que deixavam outras pessoas sem comerem. Então veja, porque quando comeis, cada um toma antes a sua própria ceia, sem esperar pelos outros. E dessa maneira, enquanto um fica com fome, o problema é esse, alguém está ficando com fome, outra pessoa está se embriagando, outra pessoa está comendo demais, bebendo demais. Será que não tendes casas onde podeis comer e beber? Ou de fato desprezais a igreja de Deus, humilhando os que nada possuem? Então veja, é um problema social. Quando ele diz isso, humilhando os que nada possuem, que vos direi, acaso vos elogiarei, por isso certamente que não vos elogio. Fica claro aqui que esse problema de divisão estava acontecendo entre as classes sociais de Corinto. Esse é outro ponto que nós precisamos compreender. Nós vivemos numa sociedade que não é
dividida por classe, ok? Nós temos classes sociais, mas a nossa sociedade ela não é uma sociedade de castas, mas a sociedade grego-romana era uma sociedade de castas. Então, você tinha lá os ricos, ok? Que faziam parte de uma classe nobre. O rico, no contexto cultural grego-romano, não era só a pessoa que tinha dinheiro, ok? Era uma pessoa que ela fazia parte de uma classe, ok? De uma casta, que tinha poder, que tinha domínio, tá certo? E você tem lá os pobres, aqueles que não têm. Os que não têm eram os escravos, ok? Eram pessoas que faziam parte da caça de escravos e tudo mais. O que acontece com a igreja e essas pessoas dentro da cultura grego-romana, elas viviam separadas umas das outras, ok? Cada uma dentro da sua casta. Mas o que o evangelho faz? O evangelho quebra isso, o evangelho quebra castas culturais, não há mais judeu nem grego. Paulo diz, nós em Cristo nós somos um só, não tem mais isso, o cara é judeu, o cara é grego, o cara não, todo mundo é uma coisa só, um povo de Deus, ok? Também não há mais diferenciação de sexo no sentido de o homem ser mais que a mulher, não há mais homem nem mulher, ambos são tidos e são vistos e são respeitados de igual forma, e também não há mais distinção de classe social, não há mais o dono de escravo e o escravo, não há mais o rico e o pobre. Essas coisas não acontecem. Não é que na sociedade isso não tivesse, isso tinha na sociedade, mas na vida da igreja como povo de Deus, como povo do reino, essas coisas não deveriam estar dominando. Então, o que deveria estar acontecendo aqui é que os coríntios, aquelas pessoas da igreja de Corinto que tinham se convertidos e eram ricas e que tinham posses, elas deveriam estar participando da ceia e usando a dinâmica da ceia da mesma maneira. A ceia aqui que eu estou falando não é a ceia do Senhor ainda. Veja, a ceia do Senhor acontece dentro da ceia, dentro do jantar. Eu vou usar a palavra jantar, ok? Para ficar mais fácil de você entender. Essas pessoas, elas estavam participando do jantar, então, que eles estavam fazendo, da mesma maneira que eles, agora já convertidos, da mesma maneira que era feito quando eles ainda não eram cristãos, ou seja, da mesma maneira que era feita na sociedade. Então, como é que era feita? Veja, você precisa entender que, de novo, você tem que entrar dentro da cultura, ok? Que está sendo apresentada aqui. As igrejas de Paulo, elas se reuniam em casas, ok? Geralmente, as casas que recebiam essas igrejas eram casas de pessoas ricas, pessoas que tinham mais posses, então elas tinham casas grandes, casas maiores. Essas casas grandes e maiores, elas tinham dois ambientes, ok? Elas, para o jantar, elas tinham o triclínio. O triclínio seria mais ou menos a nossa espécie de sala de jantar, ok? Propriamente dita. E eles tinham o átrio. O átrio era um pátio maior. Então, na cultura grego-romana, nas casas ricas de gente poderosa, as pessoas ricas e tudo mais, como é que o jantar acontecia? No triclínio, comiam, ficavam lá a mesa, os alimentos e tudo mais, e comiam ali a família, o dono da casa, ok? E os convidados especiais que ele chamava para aquele lugar. Os demais convidados comiam no átrio. Então eles pegavam comida ali e eles comiam no átrio. Outra diferenciação que aconteceu é o seguinte: a comida, ela era dividida ou ela era dada de conformidade com a classe da pessoa. Então veja, as pessoas ricas, as pessoas de posse, dentro da sociedade de Corinto, elas iam num jantar, então elas recebiam grandes porções, elas recebiam as melhores partes da alimentação, recebiam lá a picanha, ok? A parte melhor. E as pessoas que eram subordinadas, elas recebiam uma parte não apenas menor, não apenas menos no sentido de comida, mas no sentido de partes inferiores, ok? Então, só para comparar, uma pessoa rica, por exemplo, só para fazer uma ilustração, uma pessoa de posse, amiga do dono da casa onde a igreja está reunida ali para celebrar, para adorar, um e outro irmão que também era da mesma classe social daquele irmão, ele era chamado para o triclínio e ele recebia lá na hora do jantar a picanha. Aquele outro irmão em Cristo que vinha, mas ele era um pescador, ou ele era um oleiro, ele não era dessa camada social, mas ele é irmão em Cristo, ele recebia um pedaço de músculo, ok? E as pessoas que eram
escravas que tinham se convertido, estavam em Cristo, eles recebiam apenas o pão. Então é isso que está acontecendo aqui. Ou seja, quando Paulo fala, vocês não têm casa onde comer e tudo mais, o que ele está criticando não é que as pessoas estavam indo para ali com fome, algumas com fome, estavam comendo antes das outras chegarem. Não é esse o ponto. O ponto é que eles estão fazendo a ceia, o momento da celebração do jantar deles da mesma maneira que eles faziam antes deles se converterem. Ou seja, fazendo acepção de pessoas, fazendo diferenciação de pessoas. Então, algumas pessoas comem bastante, comem o melhor, enquanto outras pessoas comem menos e comem o pior. O pior, assim, não come do melhor, ok? Não é o pior, mas comem algo mais simples. É isso que está acontecendo aqui. E essa diferenciação que o apóstolo Paulo apresenta para a gente aqui, de acordo com ele, está acontecendo entre pessoas que têm, pessoas de posse e pessoas que nada têm. Ele diz isso porque ele diz assim, acaso vos elogia, ou, verso 22, ou de fato desprezais a igreja de Deus, humilhando os que nada possuem. Então os que nada possuem aqui são irmãos em Cristo que eram muito provavelmente escravos, que haviam se convertido e que faziam parte da igreja. Mas o grande problema aqui é que na igreja essas divisões de castas não deveriam existir. Não há mais rico, pobre, escravo, livre, diz o apóstolo Paulo. Não há. Entre a igreja todo mundo é igual. Então o que Paulo quer? E Paulo diz assim, você quer fazer esse tipo de jantar, você quer servir no triclínio, ok? Para os seus convidados especiais, faça isso na sua casa. O cara está na casa dele, entende? Mas quando ele está na casa dele e a igreja está reunida ali, não é a casa dele, ele virou a igreja. Então Paulo está dizendo, vocês não podem fazer da ceia do Senhor, desse jantar que está envolvido com a ceia do Senhor, o mesmo tipo de jantar que vocês fazem quando é só entre vocês e só para vocês. Vocês estão fazendo isso, comam assim na casa de vocês, comam assim quando não for a ceia do Senhor. Então esse é o grande problema. O grande problema é essa postura de divisão social, esse abuso que alguns irmãos em Corinto estavam cometendo por causa de se entenderem dentro da mesma classe social em relação a outras pessoas que não faziam parte do grupo social deles, mas o apóstolo Paulo está lembrando-os de que não existe mais esse negócio. E para ele lembrá-los de que não existe mais esse negócio, ele vai relembrá-los do que é a ceia. Então, os versos 17 a 22, ele apresenta o problema. E agora ele vai lembrar, olha, a ceia do Senhor, o que vocês estão fazendo não é a ceia do Senhor. Se vocês comem assim, mesmo que depois, num momento, vocês digam, pega o cálice e diga, esse cálice é o cálice do Senhor. Pega o pão e diga, esse pão é o corpo de Cristo. Isso que vocês estão fazendo não é a ceia do Senhor. Por causa do quê? Por causa da maneira que vocês agiram antes, da maneira que vocês comeram, a segregação que vocês fizeram. Então, não é a ceia do Senhor só porque nós dizemos, esse é o meu corpo que é partido por ti, esse é meu sangue que é partido por ti, quando nós não estamos agindo da maneira correta. Então ele diz, olha, eu não posso aprovar vocês nisso porque vocês estão fora da tradição. E aí ele vai lembrar a tradição. Pois, verso 23, pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e logo após haver dado graça, o partiu e disse, isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou, esse cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes desse cálice, proclamais a morte do Senhor até que eu venha. Então aqui Paulo está lembrando a igreja de Corinto qual é a essência da ceia. Ele está lembrando, olha, a ceia do Senhor, isso que vocês estão fazendo quando vocês se reúnem para comer juntos, e enquanto vocês comem juntos, vocês levantam a ceia do Senhor nesse momento, vocês precisam se lembrar que esse jantar específico, ele não é o jantar de vocês, ele é o jantar do Senhor. O que faz dele especial é que ele é do Senhor Jesus. Ele tem a ver com o que Jesus fez por vós, por vocês. Você percebe aqui o plural? Por vós, não por alguns de vocês, mas por todos vocês juntos. Quando nós celebramos a ceia, nós estamos afirmando, então o apóstolo Paulo está dizendo para eles que Jesus morreu por todos nós. Não há grego, não há judeu, não há escravo, não há livre, não há homem, não há mulher.
Ele morreu por todos nós. Celebrar a ceia juntos é anunciar a morte do Senhor, é anunciar que a nossa redenção, ela se estabelece não por causa da nossa posição social, não por causa do nosso sexo, não por causa da nossa etnia, mas por causa daquilo que Jesus Cristo fez por nós. E aí, então, ele vai mostrar para os coríntios, e consequentemente para nós, a importância de quando nós estamos celebrando a ceia e nos lembrarmos dessa realidade. Porque se nós celebrarmos a ceia sem nos lembrarmos dessa realidade, nós vamos estar pecando contra o Senhor. E aí vem uma parte do texto que muitas e muitas vezes a gente confunde bastante, porque assim como acontece lá com a questão da cabeça, que eu mostrei no capítulo 11, aqui Paulo faz um jogo de palavras. Versos 27 a 29, ele diz assim: por esse motivo, quem comer, que motivo? O motivo de que a ceia do Senhor é uma celebração que nos lembra da realidade de que todos nós fomos inseridos dentro de uma única e mesma aliança. Todos nós fazemos parte de um único e mesmo povo, e todos nós fazemos parte desse único e mesmo povo por causa do sacrifício de Jesus. Então nós estamos anunciando a sua morte, nós estamos proclamando que nós estamos vivos e que nós celebramos e que nós comemos juntos porque Jesus fez algo por nós. E ele diz: por esse motivo, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. O que é comer do pão e beber do cálice aqui indignamente? É nós participarmos, no caso de dos coríntios ali, era eles participarem daquela celebração, daquele momento, sem entenderem que eles eram esse único povo, esse único corpo. Sem entender que a morte de Jesus, o corpo de Jesus partido por nós, o sangue de Jesus partido por nós, nos fez um único povo. Não há mais distinção entre nós. E aí vem o verso 28, onde ele diz assim: examine, pois, cada um a si próprio, e dessa maneira coma do pão e beba do cálice. Veja, porque nós na maioria das vezes não olhamos esse texto dentro do seu contexto, como eu estou fazendo, a explicação desse texto, desse verso 28, por muito tempo, talvez você, até hoje, você pense nele assim, ok? Mas por muito tempo, ele foi visto como uma fala para uma autoanálise individual. Em outras palavras, muitas vezes é ensinado esse: examine, pois, cada um a si próprio, dessa maneira, e coma do pão e beba do cálice, como agora você precisa parar e você precisa pensar: será que eu estou cometendo pecado? Qual é o pecado que eu cometi? Sabe? Uma introspecção. Mas o texto não diz respeito à introspecção. Até porque, se nós somos seguidores de Jesus e a gente erra, a gente comete algum pecado, a gente não fica guardando esse pecado para confessar no culto da ceia. Nós não podemos chegar no culto da ceia e nesse momento entender que o que a gente tem que fazer é dizer: Senhor, perdoa-me pela multidão dos meus pecados. Quantas pessoas ficam sem tomar a ceia porque eles veem que eles estão com algum tipo de dificuldade ou algum tipo de problema? E aí eles têm medo de tomar a ceia porque eles vão estar tomando juízo sobre si, porque eles não estão discernindo o corpo de Cristo da maneira correta. Mas Jesus veio para pecadores, Jesus morreu para pecadores, não faz sentido isso, entende? Não faz sentido. A ceia, por causa dessa má interpretação, muitas igrejas transformaram a ceia do Senhor num momento, numa prática exclusiva. Somente os cristãos, somente quem é cristão pode participar disso, quem não é toma maldição para si. Mas Jesus veio para os pecadores. Veja, se você ler esse texto dentro do contexto que Paulo está falando, você vai entender que quando ele fala para examinar cada um a si próprio, dessa maneira coma do pão e beba do cálice, ele não está falando para você fazer uma introspecção, ele está falando para você examinar-se no sentido de como você tem lidado com a igreja, como você está se relacionando com as demais pessoas que estão participando. Você olha para as pessoas com julgamento sobre elas, você olha para as pessoas achando que elas são inferiores a você, você olha para as pessoas entendendo que existe uma divisão social ainda entre vocês, depois que o Senhor deu a vida dele por vocês, deu o corpo dele, deu o sangue dele, para fazer com que vocês fossem um só nele, um só povo. E isso fica claro que essa abordagem de Paulo
no verso 29. Olha só, pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo, come e bebe para a sua própria condenação. Quem come e bebe sem ter consciência do corpo. Que corpo? Que corpo é esse que Paulo está falando? Não é o corpo aqui que ele está falando, é quem come e bebe sem ter consciência que nós somos o corpo de Cristo. Que nós como igreja somos um só. Nós somos o corpo de Cristo. Nós estamos ligados a Jesus, nós estamos ligados um ao outro como um único corpo. Come e bebe juízo para si. Ele já falou disso lá no capítulo 10, versos 16 e 17, lembram? Olha só, não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo? Acaso o pão que partimos não é a nossa participação no corpo de Cristo? Como há somente um pão, nós que somos muitos somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Tá vendo? Nós que somos muitos, somos um só corpo. Então, quando Paulo diz aqui no verso 29, pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo, come e bebe da sua própria condenação. Então, Paulo está dizendo, ele está combatendo aqui a postura dos coríntios lá, que ele acabou de falar que era o problema deles. Qual era o problema deles? Eles estavam participando da ceia do Senhor, achando com segregação, com grupo, achando que eles eram um grupo e os pobres eram outro grupo, os ricos eram um grupo e os pobres eram outro grupo. Eles fazem parte da mesma igreja, mas existe separação, existe sectarismo. E Paulo está dizendo, você está discernindo o corpo de Cristo de uma maneira errada, não existe divisão no corpo de Cristo, todos vocês são um só. No corpo de Cristo não há rico, pobre, não há homem, mulher, não há. Vocês são membros do corpo de Cristo, todos vocês são um só no corpo de Cristo. E como é que nós sabemos que aqui ele não está falando a respeito, quando ele fala de discernir o corpo, ele não está falando sobre os elementos, ok? Ele não está falando sobre os elementos que Jesus usou para dizer, esse é meu corpo, esse é o meu sangue. Ele está falando, por isso que eu falei do jogo de palavras, ele está falando aqui do corpo no sentido da igreja. A gente sabe isso por quê? Porque, veja, no verso 27 e no verso 28, ele faz relação dos elementos com o Senhor. Por esse motivo, quem comer do pão e beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo, olha, o corpo e o sangue do Senhor. Tá vendo? Examine cada um a si próprio dessa maneira, coma do pão e beba do cálice. Então, o pão e o cálice aqui, no verso 28, faz uma transição entre o que Paulo está falando sobre o pão e o cálice, que representa o corpo e o sangue do Senhor. Mas quando ele chega no 29, ele não fala o pão e o cálice. Ok? E ele não fala o corpo do Senhor. Olha só, pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo. Ele não fala do corpo do Senhor. Entende? Ele fala do corpo. Quem come e bebe sem ter consciência do corpo, come e bebe para a sua própria condenação. Então, o cálice e o vinho, no verso 27, o pão e o cálice no verso 27, são os elementos que nos lembram do corpo do Senhor. O que Jesus, a vida de Jesus, o que ele fez por nós. Mas no verso 29, o corpo diz respeito a quem nós somos no Senhor. E essa é a interpretação melhor, porque pelo contexto que Paulo está resolvendo, essa postura que estava havendo dentro da igreja dos Coríntios, de as pessoas, por acharem que faziam parte de classes sociais diferentes na cultura coríntia, estarem mantendo isso dentro da igreja. E aí ele vai dizer que essa situação era uma situação provável para a qual eles estavam experimentando no presente um juízo que Deus vai trazer para aqueles que não fazem parte do corpo dele no futuro. Ele diz, por essa razão há entre vós muitos fracos e doentes e vários que já dormem, contudo se vós tivesseis a cautela de julgar a vós mesmos, não seríeis condenados. No entanto, quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo corrigidos, a fim de que não sejamos condenados juntamente com o mundo. Então Paulo aqui ele está usando um discernimento profético. Parece que dentro da igreja, lá entre os coríntios, haviam muitas pessoas que estavam enfermas e pessoas que estavam morrendo cedo.
E Paulo diz que, porque eles não estavam entendendo que eles eram um único corpo em Cristo, essa situação podia estar acontecendo porque Deus estava corrigindo-os para que eles não fossem retirados do corpo de Cristo e viessem sofrer um julgamento futuro. Mas como o apóstolo Paulo sempre termina de uma forma positiva, né? Olha só como ele termina o texto. Ele diz: portanto, meus caros irmãos, quando vos reunirdes para comer a ceia, aguardai uns pelos outros. Tá vendo? Nós não podemos trabalhar esse texto da ceia, como a gente faz, versos 23, até discernir o corpo, e veja cada um a si mesmo, fora do contexto, porque o problema que Paulo está trabalhando é esse. Portanto, meus irmãos, meus caros irmãos, quando vos reunis para comer a ceia, aguardais uns pelos outros. Se alguém tiver fome, come em sua casa, para que quando vos reunis, isso não seja para a vossa própria condenação. Então Paulo está dizendo, olha, quando vocês se reúnem como igreja, vocês precisam entender que vocês não estão na casa de vocês, e quando vocês celebram junto e comem juntos como igreja, vocês não estão comendo a refeição de vocês, o jantar de vocês, não é meramente uma prática social de vocês, vocês estão participando da mesa do Senhor. E participando da mesa do Senhor, vocês precisam todos se enxergar e se ver como um. Então, não tem esse negócio de alguns comerem no triclínio, enquanto outros comem no átrio, não tem esse negócio de alguns receberem uma parte melhor do que outros. Todos vocês devem receber a mesma parte, todos vocês devem receber a parte inferior. Todos vocês devem comer juntos do pão e do cálice, se lembrando que vocês são um corpo. Não há dois corpos de Cristo, há um corpo. Não há dois povos, não há dois grupos, há um. E se vocês não fizerem isso assim, Deus tem que corrigir vocês agora para vocês se lembrarem disso, para que vocês não precisem estar fora do corpo de Cristo no futuro e venham receber o julgamento eterno, a condenação eterna. Por isso que Paulo diz, portanto, meus caros irmãos, no entanto, quando somos igualmente... verso 32, no entanto, quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo corrigidos a fim de que não sejamos condenados juntamente com o mundo. Esse condenado juntamente com o mundo é na condenação final. Então Paulo está dizendo, Deus está corrigindo vocês agora, para que vocês se lembrem que vocês são um corpo de Cristo, porque se vocês não se lembrarem disso, vocês que estão errando nisso, vão estar fora do corpo de Cristo e vocês vão ser julgados na condenação final. Então, veja, qual é a solução que ele dá para os versos 17 a 22? É essa do verso 33. Portanto, meus caros irmãos, ele é bem prático aqui. O que vocês têm que fazer? Esperem uns pelos outros. Quando se reunirem para comer a ceia, aguardem uns pelos outros. Se vocês querem celebrar a ceia do jeito que é celebrado na cultura, não façam isso quando a igreja está reunida, façam isso na casa de vocês. Como ele responde a questão da tradição, a gente precisa, esse é meu corpo partido por vós, esse é meu sangue vertido por vós, a gente precisa se lembrar que discernir o corpo e o sangue de Jesus significa saber que nós somos um corpo com ele, um corpo, um só corpo com ele, e agirmos assim, vivermos assim. Então, trazendo isso para nós hoje, nós não fazemos essa festa na hora da nossa ceia, nós apenas temos o momento do pão e do cálice, mas a aplicação serve da mesma maneira. Se você come do pão e você come do cálice, mas você tem no seu coração uma indisposição para com o povo, para com o corpo de Cristo, para com a igreja de Jesus, você acha que aquela pessoa lá, eu não aceito como meu irmão, como parte da... Você está comendo e bebendo indignamente. Comer e beber indignamente não significa você olhar para você e ver, será que eu tenho algum pecado? Não. Jesus perdoou todos os seus pecados. Comer indignamente do pão significa você não reconhecer, não honrar os seus irmãos em Cristo que estão comendo com você na mesa, porque você não gosta de um, porque ele canta desafinado, ou você acha que o outro canta muito alto, ou você acha que o outro é muito introvertido, você acha que o outro é muito extrovertido, ok? É isso. Nós podemos aplicar isso para nós hoje assim. Então, você precisa comer do pão e beber do cálice,
honrando os seus irmãos em Cristo, reconhecendo que mesmo que eles sejam diferentes de você, mesmo que você ache a adoração deles estranha, mesmo que você ache alguém muito quieto ou alguém muito espalhafatoso na hora do culto, na hora da adoração, você não está ali para julgar aquela pessoa, você não está ali para dizer que ele não faz parte, porque ele tem uma postura diferente da sua. Você precisa se lembrar que todos nós somos um em Cristo Jesus. Ok? Perguntas, anote. Na sexta-feira a gente fala sobre elas. Beleza? Deixa eu dar uma olhada ali no horário. Ok, dá tempo de eu ver se mais alguém entrou por aqui para eu mandar um meu oi e ir me despedindo. Graças a Deus, Andréia, que a CPV não é assim não. Louvado seja Deus, mas nós temos coisas que a gente precisa aprender e corrigir entre nós também, né? Olá, Jeffer, tudo bem? Bem-vindo ou bem-vinda. Ana Kelly, olá. Beleza, bem-vinda com as crianças também. Olá, Priscila. Oi, Camille, essa vez você entrou fora do Instagram da sua mãe. Que legal que você está aí com a gente. Quem mais chegou por aqui? Ok, eu acho que mais ninguém, né? Bom, se você chegou e eu não mencionei seu nome, me perdoe, ok? Sinta-se abraçado por mim, tá certo? Então é isso aí, estamos começando. Amanhã nós vamos começar um capítulo muito joia, que eu gosto demais, que é o capítulo sobre dons espirituais. Não perca. Convide os seus amigos, diga, cara, você tem que participar da live, eu, você e a Bíblia, você não sabe o que você está perdendo, né? Convide, incentive para estar aqui com a gente, beleza? Se você entrou e eu já estava falando, a live fica aí no IG TV, aqui do nosso Instagram, da CPV Vinhedo, ok? E se eu conseguir salvar, ela vai para o meu canal, Plataforma do Reino, lá no YouTube também. Boa noite, bom descanso, um dia abençoado amanhã, te vejo amanhã às 18 horas, beijo no teu coração.